Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Raimundo Ramos e este é o nosso canal Conversando sobre a Bíblia. No capítulo 20 de Mateus, do evangelista Mateus, a última parte, o último contexto do capítulo 20, ele nos conta uma história interessantíssima. Os três evangelistas, Marcos, Lucas e Mateus, se ocuparam de nos trazer esta narrativa. Só que cada um narrou ao seu modo, como viu, como soube. Mateus realmente viu porque ele estava com Jesus. Lucas se informou muito bem, assim como também Marcos. Muito bem, Mateus nos conta que quando eles saíam de Jericó, aproximaram-se deles, da comitiva, da grande passeata, dos cegos. Lucas e Marcos dizem que eles não saíam, eles entravam em Jericó e que era um cego. Mas aí não tem nenhuma discrepância. A história nos conta que eram duas Jericós. A velha Jericó, aquela que foi destruída, que todo mundo conhece a história, e a nova Jericó, já construída pelo rei Herodes. E o que é que acontece? Naquela intermediária, saindo e entrando, era um lugar de muito fluxo, muita gente. E aí também vem a outra explicação. Poderia ser 2, 3, 4, 5, 10 cegos, enfim. Uma época em que não tinha exames de vista, uma época em que crescia muito, não havia como prevenir a catarata, a carne crescida, as doenças oculares. Crescia muito e pode ser que fossem muitos cegos. Mas todos eles concordam em um ponto. Um se destacou. E aquele homem, além de se destacar, ele não perdeu a oportunidade. Diz a Bíblia Sagrada que ele era o cego Bartimeu. Vocês sabem muito bem que Bartimeu não era o nome, era o apelido, porque ele era filho de Timeu. E o sufixo bar significa filho. Então, filho de Timeu, Bartimeu. Mas a história, a tradição judaica nos conta que seu pai, Bartimeu, foi um homem muito influente lá. Timeu, o velho Timeu, melhor dizendo, foi um homem muito influente no exército de Israel. Só que com a chegada dos romanos, eles confiscaram tudo que ele havia conquistado, toda a sua riqueza, e ainda furaram-lhe os olhos. E o que aconteceu? Ele tinha um filho, o Bartimeu, um jovem saudável, um jovem forte, e eles pensaram, esse rapaz, quando na maioridade, ele vai se rebelar e vai querer fazer revolução contra o nosso povo. Pegam um rapaz, furam-lhe os olhos, dão-lhe uma capa autorizando ele pedir esmola e ele é lançado na rua. E ele ficou ali ao relento, pedindo, sobrevivendo da boa vontade das pessoas. E aí entra o texto bíblico, quando o evangelista Mateus diz que quando Jesus ia passando, e ele pergunta, que barulho é esse? E eles disseram, é Jesus de Nazaré que vai passando. E ele começa a gritar alucinadamente, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Vejam que o outro cego já está à parte. E Jesus pergunta para ele, o que queres que te faça? E ele diz simplesmente para ele, Senhor, que eu torne a ver. Ou seja, ele já havia visto, já tinha contemplado as belezas da natureza, as pessoas, quando jovem, quando ainda tinha a sua visão. E Jesus, naquele momento, recuperou-lhe a visão. Olha só como é que acontece. Tudo uma questão de oportunidade. Aquele dia, naquela manhã, foi a última vez que Jesus passou por aquele caminho. Ele saía ou entrava na Jericó ou na Velha e ele ia em caminho a Jerusalém. Chegando ali, ele foi preso, foi julgado, foi condenado e morto. Então, meu amigo, minha amiga, nunca perca as oportunidades, nunca percam as oportunidades que aparecerão na sua vida. Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.